os 12 profetas, antes de qualquer explicação, eu digo mais, privilegiados é quem está vindo, porque ainda está tendo a oportunidade de ver os originais. Tá? Como já havia percebido, o estado de conservação das esculturas é uma lástima. Bom, o material, então vamos começar pelo material. Esteatita, tá? É o nome científico da pedra do sabão. Steato, em latim, gordura. É a associação dela, né, com a parte maleável do próprio sabão, o desgaste do sabão. Porém, ela é porosa e ferrosa. Olha a ironia, essa região que estamos aqui, tá, que inclui Ouro Preto, Mariana, Itabirito, Congonhas, quadrilátero ferrífero. As 4 cidades que mais produzem minério de ferro. Só que o quadrilátero são mais de 30 cidades. Sabará, Nova Lima, tá, Santa Luzia, Brumadinho, onde está Iotim, toda a região metropolitana de Belo Horizonte é o quadrilátero. Porém, aqui nessa região, encontramos o quê? As maiores mineradoras do planeta. Ó, eu gosto de falar e mostrar. Ali, ó, naquela serra, é nem tanto gostar de mostrar, porque ela está totalmente, tá vendo lá, prejudicada, comprometida, porque está a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. E, gente, quando houve aquele problema de Brumadinho, da barragem, né, que fez ano até agora, recentemente, né, ali a barragem é bem embaixo, tá? Ela não tem nada a ver com o nível onde estamos aqui. Mas, lamentavelmente, então, na época, o desserviço da mídia, fizeram uma montagem com drone e nivelaram. Então, muitas pessoas deixaram de vir a Congonhas porque achavam que a barragem iria comprometer, se houvesse a ruptura. O mesmo aconteceu com Mariana. Tá? Mariana, gente, foi a 35 quilômetros descendo sentido a zona da mata litoral. Não teve nada a ver com Mariana. As pessoas ficaram com medo. Tá? Então a boa notícia é que essa barragem aí já está sendo descomissionada, descaracterizada. Tá? Então não há mais nenhum risco. Bom, aí eu falei da CSN. Aí no caminho aqui, ó, de Belo Horizonte, quando vieram, às margens da 040, a Vale, a antiga Vale do Rio Doce. Praticamente parte do minério, que é um minério de um teor superior, é mandado para a China. E na metade do caminho, passaram ali numa montanha, numa serra totalmente cavada, Várzea dos Lopes, onde a Gerdau extrai o minério, que é mandado para ali, ó, para Ouro Branco. Quando estiverem indo para Ouro Preto, lembra que eu falei que passaram em Ouro Branco? Então Ouro Branco está a siderúrgica, né? A siderurgia é a transformação do gusa para o aço. Então essa é a economia do local. Mas o pior está por vir. Olha, o vento que chega, como a chuva, são chuvas ácidas, intempéries. Como eu disse, a pedra, ela tem a composição eclética. O que vai acontecer? Reação química. Ferrugem, literalmente, ela vai decompondo a pedra. Tá? Então existem status ali que o comprometimento está muito agressivo. Mas é lógico, a pergunta que se faz, por que eles não fazem algo para protegê-los, para restaurá-los? Olha só, gente, já pensaram em tudo. Só que dependendo do que você fizer aqui, você pode piorar a situação. 3 coisas que já descartaram. Primeiro, você não pode lavar a pedra. Ironicamente, se você remove aquela crosta ali, que é a parte escura, a ferrugem, é a proteção. A pedra vai ficar exposta, o processo será acelerado, vulnerável, né? Segundo, você não pode permeabilizar. Se você protege com uma resina, impedirá a pedra de respirar. Oxigenação. Terceiro, redoma, nem pensar. Fazendo isso, você vai criar uma estufa. A temperatura será alterada. Olha, como aconteceu com o Davi de Florença, cujo original não está mais na praça, está guardado no museu, na praça tem uma cópia. Qual é a boa notícia sobre tudo? Nos anos 90, os 12 foram escaneados, digitalizados a laser, tecnologia de ponta, tá? E eles tiraram os moldes, as formas, que era uma garantia. E passou-se pouco tempo, eles reproduziram 2 esculturas, os profetas Jonas e Joel. Gente, essas reproduções, essas réplicas que estão no Museu Internacional de Congonhas, são tão fiéis que se você colocar ali, as pessoas não vão saber diferenciar. Então, eu digo mais, privilegiados, que estão vindo a tempo de ver os originais, né? Porque a perspectiva futura é serem substituídos. Aliás, olha, quem tem bom senso entende que isso é o plausível. Aliás, o ser humano às vezes é tão egoísta que ele acha assim, enquanto eu estou vendo, está tudo muito bem, né? E as gerações futuras? Será que não precisa conhecer? Aí a questão dos especialistas, gente, eles questionam. Durou 200. Como estarão daqui a 200 anos se algo não for feito? Então essa é a preocupação. Olha, essa vista aqui é o grande conceito de visão da obra. Tá? Lembrando que são os 12 profetas do Antigo Testamento. É natural as pessoas confundirem com os apóstolos. Porque 12 lembra apóstolos.
profetas foram muito mais que 12, viu, gente? A igreja, em especial, encomendou os maiores e menores, que escreveram mais e menos capítulos em seus livros. Agora, aqui, os especialistas fazem um comparativo muito curioso. Eles dizem assim: você vê barroco, sente barroco, respira barroco, tá? A começar, o ângulo que nós estamos aqui, privilegiado, você consegue ver os 12. Uma estátua não se sobrepõe à outra. Estão notando isso aí? Ô, gente, isso é fruto de uma obra elaborada, de um trabalho de engenharia. Ó, no portão onde estão as pessoas ali, haverá um nível inferior. São 2 profetas. Abertura, né? Esquerda ou direita você vai subindo, haverá um nível intermediário, mais 2. Lá em cima, o superior, os outros 8. Então, esses 3 níveis favorecem a visão unânime dos 12. Agora, se você perceber bem, os tamanhos das esculturas são medianos. Eles não são tão grandes, não são tão altos. Tá? O que faz a diferença ali é que cada um abaixo dos pés tem uma base aproximada a 20 centímetros. Aproximadamente isso, 20 centímetros. Só que a base da escultura, além de elevar um tamanho adequado para o ambiente, o principal, a intenção é você não interferir na distribuição. Porque a base da escultura, ela dá continuidade à coluna do muro. Significa que se você tentar remover a escultura e colocar em outro lugar, trocar um de lugar com o outro, não vai fechar. Aí, pessoal, olha que espetáculo. A simetria barroca. Aquele da ponta, na nossa esquerda ali, ó, Abdias, braço direito erguido, olha o dedo dele indicador, norte. O que está atrás dele, que é o Jonas com o peixe aos pés, está exatamente olhando para cima na direção do nascente, tá? A trajetória do sol. Opostamente, olha o outro lado aqui, ó. O Abacuque é o braço esquerdo erguido, o que sobrou da mão dele, do polegar apontando para cima, para o sul. E atrás dele, aparecendo lá à metade, é o Joel, olhando para o poente, que você tem os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Gente, é uma pena que o tempo está nublado, a trajetória do Sol. Quando o Sol ele vai se pôr, é impressionante, parece que a cabeça da imagem se movimenta, acompanhando exatamente onde ele esconde. O mesmo acontece com o nascente, tá? O caso do profeta Jonas. Dualidade barroca. Barroco é isso aqui, ó, positivo, negativo, feio, bonito, luz, sombra, o sentido da vida. Você tem 12. Os 6, que está aqui à nossa esquerda, todos terão uma certa serenidade no rosto, jovialidade, são todos altivos. O outro lado será o contrário, expressões sisudas, pesadas, cabisbaixos, seriedade. Gente, pessimistas. Tá? O lado pessimista são os profetas apocalípticos, falam de guerras, destruições. O lado otimistas são os messiânicos, que falam da vida do Messias. Aliás, só para a gente ter uma noção de quem são eles, vai ter na entrada, no portão, Isaías, abertura do otimismo, aliás, o mais messiânico dos profetas. Um pouco acima dele haverá o Baruque, está olhando para nós aqui, parece que ele está sorrindo. Lá em cima onde está o rapaz, na diagonal, o profeta Daniel, Cova dos Leões, por isso que tem o leão aos pés, né? Haverá o Jonas do peixe, que foi engolido pelo peixe, como havia falado na ponta o Abdias, e o último da esquerda lá, Amós. Amós nada mais nada menos o autorretrato do Antônio Francisco Lisboa. Aliás, é bom ressaltar, haverão somente 2 referências a ele. Uma pintura em ouro preto, tá? Que é um retrato falado, que conhecerão, e a escultura do Amós aqui. Tá? Aí o lado pessimista começa-se na entrada com as lamentações de Jeremias. Na sequência haverá Ezequiel, lá em cima, como se estivesse dialogando com Daniel, Oséias, o Joel, Abacuque e Naum. Então a relação dos 12. Foram feitos entre 1800 a 1805. A propósito, gastou-se mais tempo para fazer os 12 em pedra do que a 64 madeira. Aqui foram 3 anos e 5 meses, mais 5 anos ali. Gente, menos de 9 anos. Humanamente sozinho, impossível. Longe de mim desmistificar o gênio que ele foi, mas a gente tem que ser lógicos, né? Então, ele já era renomado, já tinha os seus seguidores, os seus aprendizes, e realmente não era pouca gente, não. Então, por que não dizer? Ele fecha a vida produtiva, a carreira com chave de ouro, tá? Em seguida, ele retorna à Vila Rica, a Ouro Preto, vive ainda 9 anos praticamente improdutíveis, tá? Onde aos 18 de novembro de 1814, ele vem a falecer, mas ele morre na sua terra natal, tá? Não deixou nada para fazer.
Agora, por que ele é tão ressaltado assim? Tanto no aspecto religioso, quanto no aspecto artístico. Vocês viram essa emenda aqui nas esculturas? Tá vendo esse corte aqui? Ó? Sim. Natural. Porém, os três aqui, ó, Daniel, Jonas e Amós, praticamente são inteiros. Tá? Uma pedra única. A única complementação do Daniel é na cabeça dele. Tá vendo aquela corporazinha lá? Mas aqui, ó, olha onde começa o bloco. Tá vendo aqui? Não estou falando só de tamanho, não. Mas o leão faz a diferença. Aliás, gente, faz toda a diferença. A sensação que você tem, o leão é uma figura submissa. Ele não parece que vai atacar como uma fera automaticamente atacaria, né? Mas, gente, isso aí explica a fé de Daniel. O rei Nabucodonosor, né, determinou que ele fosse jogado na cova dos leões. A fé era tão grande que o protegeu. Ele saiu incólume. Agora, outra coisa. Devemos saber diferenciar o que é mito e o que é verdade. Quando você olha esse leão aqui, ó, a juba parece um cabelo humano, nariz de macaco, orelhas humanas. Lá em Ouro Preto vai acontecer o leão de Ersa, onde carregava os caixões, feitos por ele também. A mesma situação. Quase sempre a gente ouve um absurdo, tá? Que eles dizem que ele não conhecia leão. Eles faziam assim, nada disso. As gravuras que vinham da Europa, que a igreja recebia, os leões medievais, por exemplo, desse jeito aqui. Intencionalmente é uma crítica, gente. É o lado fera do homem numa fera. Agora, realmente faz a diferença, né? E, inclusive, só uma observação. Nos anos 70, eles criaram uma cédula de 10 cruzeiros, tá? Aí, do lado, a figura de Dom Pedro II. E do outro lado, Daniel. Tá? Daniel. Sim, é muito conhecida essa cédula. Tá? E esse escrito aqui do lado? Esses pergaminhos, esses textos, latim, mais uma vez, né? É uma forma que escreveram não para você entender o significado, mas poética. Mas só que finaliza aqui, ó, por exemplo, Daniel capítulo 6. De uma determinada forma, força você a consultar o livro do profeta Daniel, no capítulo 6, para você entender o que passou por ele naquele momento. Tá? E ali, basicamente, ele diz que foi jogado na cova dos leões e são incólumes, são e salvo. Tá? E o Oséias, olha só ressaltando uma coisa aqui, tá vendo? Tinha um prolongamento aqui do pé. Sim. Aqui foi uma fatalidade. 1923 passaram numa procissão com Andor, não se falar mais nada, né? Parte do pé foi junto. Agora, gente, preste atenção nisso aqui. Olha esse bordado, esse relevo. Aqui, ó, a parte de dentro das vestimentas, botões, uns abotoados, outros não. Na verdade, qualquer outro não faria isso. Então, ele vai fazer exatamente o que o rococó representa, decoração. A boa notícia, agora recentemente, pouco antes da pandemia, entre 2015 e 2018 ela foi toda restaurada. Estão vendo como ela está conservada? Tá? E a princípio, quem responsabilizou pela restauração foi o IFAM, enfim, o governo federal. Mas o programa de restauro não incluía tudo, ou seja, incluía os elementos artísticos, escultóricos, mas alguma coisa ficaria de fora. Aí qual foi a boa notícia? A administração da Basílica investiu, tá, no restauro, na conclusão do restauro. Então foram 3 anos, né, para chegar a essa conclusão aqui. Por isso que a gente vê esse aspecto de conservação. Agora, gente, se prepare, porque o que vão ver nas demais cidades, em termos de igrejas, tá, ou até mesmo capelas, já vai ser o início do barroco. Porque os primeiros períodos, tá, primeiro e segundo período, eu vou exemplificar. Igreja do Pilar em Ouro Preto, tá, a Silva São Francisco, são pesadas, exageradas. Tá?
como a Santo Antônio em Tiradentes. A propósito, gente, tem uma disputa saudável entre Ouro Preto e Tiradentes. Qual é a segunda mais rica em ouro do país? Santo Antônio em Tiradentes ou Pilar de Ouro Preto? Pelo menos chego no consenso que a primeira mais rica está em Salvador, São Francisco de Assis. Bom, mas aí eu gosto muito assim, de dar uma explicação mais técnica. Tá vendo o dourado aqui? Claro, o amarelo em menor quantidade é ouro, tá? Gente, só que isso aí é ouro folheado. Nunca vocês irão assim ver lâminas de ouro, tá? Mas no entanto, por exemplo, a Igreja do Pilar, no Preto Basílica, é dito que ela tem em torno de 432 quilos de ouro. Aí em Tiradentes, um pouco mais ainda, 470 quilos de ouro. Então vamos fazer uma análise rápida aqui. Primeiro, o ouro, tá? Para ser transformado, industrializado, esse processo não podia ser feito aqui na Colômbia. Ele tinha que ir para a Europa, para Portugal. Lá ele era transformado e depois ele voltava. Eu pergunto a vocês, quanto é que quase meia tonelada de ouro iria e voltaria? Segundo, na realidade, pessoal, esse ouro aí, o ouro transformado, sim. Quando eu ouvir falar do peso de ouro de uma igreja, está se referindo a isso aqui, ó. É o valor do empreendimento, é o custo final em ouro que custou aquela quantidade, tá? Então não é necessariamente que eles colocaram meia tonelada de ouro. Então gastaram aquela quantidade de ouro para deixar a igreja pronta. Vira a quantidade de pinturas que tem aqui? É outro fato inédito. Vocês não vão ver, gente, uma igreja ou capela que tenha tantos quadros individuais como essa. São praticamente 40 quadros que compõem todo o corpo dela. Ó, e a técnica de pintura aqui, madeira.